12 horas 53 minutos, 12h53. Na linha o professor Rocha. Professor, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Verdade Bendita. Como é que está acompanhando essa mobilização que ocorre nas principais cidades do Brasil e hoje está se estendendo para ocorrer em todo o Brasil? Olá, Demis, boa tarde a todos vocês aí do programa. Queria agradecer aí pela oportunidade de dar uma palavrinha sobre esse tema tão importante, né? Queria dizer a vocês, né, aos nossos ouvintes aí, essa comunidade, essa rede que trabalha com vocês, que acompanha a Verdade Bendita, que a gente tem um momento muito precioso hoje à tarde, né, que está sendo organizado a partir das 4 da tarde, né? Eu vi até o Coronel Batista falando a partir das 14 horas. Isso. Mas na verdade a concentração está programada para a partir das 4 da tarde na frente do teatro, não é isso? Eu acho que é 14 horas mesmo, porque o Thiago Pacheco, agora há pouco, informou que é a partir das 14 horas. A partir das 14 horas? Isso. Então tá bom, é importante que esses horários estejam bem claros para todo mundo, né? Para a gente ter uma organização da melhor maneira. Mas eu queria comentar com vocês, Demis, que a gente precisa, mais do que ir para a rua, né, e participar dessa manifestação e vibrar com tudo isso, a gente precisa fazer uma reflexão muito profunda sobre o que está acontecendo com o Brasil, o que está acontecendo com o planeta, né? Por que um movimento desse, de uma hora para outra, né, embora não seja uma coisa gratuita, né, mas como é que pode um movimento em tão poucos dias ganhar a dimensão que está ganhando, né? É importante que a gente possa entender o processo, né? E não é respondendo rapidamente com redução de tarifa de ônibus, ou não concedendo aumento de ônibus, que a gente vai resolver todo o problema que a gente está vivendo hoje no Brasil, né? A gente sabe que o problema é muito mais embaixo e que alcança todos os brasileiros. Eu acho que não dá para a gente... primeiro, é importante que a classe política que está aí hoje no poder, vereadores, deputados, senadores, governadores, né, a presidente, os ministros, é importante que essa turma toda, secretários municipais, secretários estaduais, ou seja, todas as autoridades que estão hoje governando o país, que estão representando o Estado brasileiro, elas precisam ser chamadas à atenção, né, em primeiro lugar, para tomarem consciência do tamanho do nosso problema. E outra coisa é a própria sociedade, ela também assumir as suas responsabilidades, porque muitos dos problemas que a gente vive hoje também são responsabilidade e principalmente é uma responsabilidade da nossa sociedade. A gente sabe que quem elegeu os vereadores, os deputados, os governadores, a presidente, foi a própria sociedade, né? Então eu acho que mais importante é a gente tomar consciência dos reais problemas que a gente está vivendo hoje e quem é que está causando esses problemas. Você não concorda, Demis? Com certeza. Temos que mergulhar a fundo e buscar informações para que a gente encontre a solução e o resgate do nosso Brasil. Pois é, a gente sonha com um Brasil diferente, né? A gente deseja um país diferente e a gente merece um país diferente, né? O povo brasileiro, ele, como a gente tem visto nas redes sociais, o brasileiro está acordando. Ele está percebendo que, na verdade, o Brasil é ele mesmo. O Brasil somos nós. O Brasil não é o Cristo Redentor, o Brasil não é a Ponte Rio-Niterói, o Brasil não é a BR-101, né? O Brasil não é o Palácio do Planalto. O Brasil é a sociedade brasileira. E a gente tem que assumir a responsabilidade, com os ônus e bônus disso, de que o Brasil é a gente. E muitas vezes a impressão que a gente tem, o que nos venderam, é que o Estado brasileiro são as autoridades. Que o Estado brasileiro, ele é formado pelos governantes. O Estado brasileiro é a sociedade brasileira, né? A gente tem que mudar essa impressão. E eu acho que esse movimento, ele está gerando esse tipo de sentimento, né? Quando a gente vai para a rua, quando a gente faz uma manifestação como tem acontecido em Brasília, em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e agora em Ilhéus, é a gente tomar consciência disso. Quem é Ilhéus? Ilhéus são os ilhaenses. Ilhéus são os moradores que exercem a cidadania. Então, trazer a gente também para a responsabilidade, né? Por exemplo, a gente teve a eleição ano passado,
E hoje a gente está com a Câmara de Vereadores praticamente imobilizada. Quer dizer, quem foi que elegeu os vereadores? O povo. Pois é, e a gente tem inclusive um problema muito sério, né? O eleitor está vendendo o seu voto. E o vereador está comprando o voto do eleitor. O que é lamentável. Eu acho que isso é uma das coisas mais sérias que está acontecendo, assim, do fim da picada, né, da sociedade brasileira, é a transformação da democracia em um comércio de voto. Quem praticou isso, seja comprando, seja vendendo voto, tem que assumir uma responsabilidade com a situação que a gente está vivendo, né, Denis? Com certeza. Porque imagina, no momento que você vai votar, que você vai dizer para o Estado, olha, eu gostaria que fulano me representasse e tal, você está vendendo o seu voto, mesmo que você esteja escolhendo alguém para vender o seu voto, que você tenha simpatia, né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu não votei em fulano porque eu até gostaria de votar nele, mas ele não me deu um dinheirinho, né? Tem esse detalhe. Né? Então é porque a gente corrompeu de tal forma a cidadania que a gente está jogando no lixo, né, a nossa democracia se a gente faz isso. E outra coisa também, Demis, é a gente pensar que a gente está privatizando tudo, né? Estamos perdendo tudo com essa onda de privatização e privatizações as quais não têm dado ao povo brasileiro o retorno esperado. Pois é, a gente está perdendo a noção de que nós somos público, que nós somos coletivo, que quando uma coisa prejudica o outro, prejudica a gente também. Quando prejudica a sociedade, nós fazemos parte desse negócio. Com certeza. E sofremos junto com todos. Sofremos juntos. Então, a gente tem que trabalhar pela visão de que nós somos parte de uma coisa só. Cuidar das ruas, cuidar dos hospitais, cuidar das escolas, cuidar das praças. Professor, Oi. A partir deste momento, essas mobilizações, esses movimentos que acontecem em todo o Brasil, e Ilhéus não seria diferente, podemos dizer que é um novo marco na história brasileira? Olha, eu tenho dado aula na universidade para os alunos da geografia do Brasil. Esse semestre a gente discutiu muito na geografia do Brasil o que está acontecendo com esses movimentos, como é que isso surgiu, né? E a gente passou, cada grupo que a gente fez isso, a gente discutiu 3 a 4 horas, né, intensamente, para entender e interpretar o que está acontecendo. Uma coisa que a gente pode constatar é isso que você falou. Nunca na história do Brasil nós vivemos um movimento dessa forma, dessa natureza. Nunca aconteceu um movimento desse. Porque esse movimento, além da quantidade de pessoas saindo para as ruas, né, e manifestando seu incômodo, né, sua crítica a esse estado que o Brasil está, a gente também nunca teve um movimento desaparelhado como a gente está vivendo hoje. Quer dizer, você não tem nenhum partido, nenhum grupo de partidos políticos liderando esse processo. A gente tem uma manifestação da sociedade brasileira, da base. Quer dizer, uma coisa inédita isso. Outra coisa inédita é que a gente está tendo várias causas ao mesmo tempo. Né? Você tem a questão do transporte, que está sendo o pivô de tudo, né? O carro-chefe do movimento, e que é uma coisa incrível isso, quer dizer, por que a passagem de ônibus gerou a explosão do processo, né? Transformou na gota d'água que fez o balde transbordar. Exatamente, mas a gente está vendo que o problema da corrupção, ele está aparecendo o tempo todo. Que o problema da falta de respeito dos políticos para com a sociedade brasileira também está chamando muita atenção. A gente tem problema da Copa, né? Da construção de estádios demais, superfaturados, que você faz um orçamento e cobra 2, 3 vezes mais por isso. Né? Uma reforma de estádio que saiu mais caro do que a construção de outro. Pois é, o Brasil gastando muito mais do que os outros países quando organizaram a Copa, né? Tem um dado que mostra que o Brasil está gastando o que os 3 últimas Copas gastaram. Quer dizer, isso gera uma revolta extraordinária, né? Quer dizer, é muito interessante você estar discutindo 20 centavos e ao mesmo tempo estar discutindo bilhões. Sim. E uma coisa importante também, a gente vê que essa é uma luta que não é só uma luta no Brasil, né? Você tem lutas acontecendo
mobilizações acontecendo em várias partes do mundo. E a solidariedade do mundo para o que está acontecendo hoje no Brasil. Também é um outro fato novo. Esse é um movimento que mostra que a crise que a gente está vivendo, ela é muito mais profunda do que um problema X, Y, Z, né? Um problema A, B ou C. Sim. Por isso que o Gilberto Carvalho, que é o secretário da Presidência da República, ele falou, olha, eu não estou entendendo isso. Realmente é para ele dizer isso mesmo, precisamos entender o que está acontecendo, né? Perderam a oportunidade de estar em sintonia com o povo e com isso perderam também o foco do que estava acontecendo. Exatamente. Chegou o momento que o povo cansou. É como as suas palavras foram ditas, né? O povo está cansado e infelizmente chegaram o momento em que se indignou. Como grandes homens já fizeram isso na história mundial. E agora é a vez do povo brasileiro. Exatamente, como aconteceu nos Estados Unidos com Martin Luther King, na luta pelos direitos civis. Né? Foi também por conta de um ônibus que eles proibiam que os negros sentassem em qualquer lugar do ônibus, tinham que sentar no fundo. E aí a indignação de Martin Luther King com algumas pessoas da sua igreja, que era uma comunidade essencialmente negra, de falar, não, a gente vai sentar na frente do ônibus também. E tiraram essas pessoas do ônibus, proibiram elas tiveram que sair do ônibus, e isso gerou uma mobilização na cidade deles, e isso alcançou o país inteiro, né? Por quê? Porque a indignação que vem se acumulando ao longo do tempo, ela chega uma hora que explode, né? Certeza. Agora é importante, rapaz, a gente fazer uma reflexão aí sobre, por exemplo, ontem eu estava assistindo o Davidson Magalhães, da Bahia Gás, sim, dando uma entrevista a Gil Gomes ontem na Rádio Santa Cruz. Na Rádio Santa Cruz, né? E a interpretação dele ao que está acontecendo foi curiosa, né? Ele disse assim, não, o Brasil está no caminho certo. O que o pessoal está pedindo é mais. Pois é, eu discordo totalmente do que ele falou. Ele está tentando dar uma interpretação a esse movimento quando ele deveria refletir sobre as palavras dele, né? É quase como se ele estivesse dizendo assim, não, o pessoal tá querendo mais, quer dizer, então vamos fazer mais estádio de futebol? É isso? Acho que fizeram poucos, né? O grito do povo não está dizendo isso. O povo está querendo melhores qualidades, o povo está querendo melhores condições, está querendo transparência, está querendo que seja dado um basta na corrupção. São pontos essenciais desse protesto. Professor, na sua visão, o senhor acha que o PT deixou uma lacuna e que distanciou o PT do povo? Não, com certeza, né? O Partido dos Trabalhadores, essa é uma análise que não sou eu que faço, é uma análise que muita gente faz. O Partido dos Trabalhadores, ele deixou de ser aquele portador da esperança do Brasil, que representou durante algum tempo para muita gente, né? Claro que tinha pessoas apostando em outras coisas, né? Mas uma parte da população brasileira colocou suas esperanças no Partido dos Trabalhadores, de que quando eles chegassem ao poder, eles iriam fazer as transformações que eles reclamaram durante muito tempo. Então, quando esse movimento surge hoje na sociedade, isso reflete também isso, uma crise política muito profunda, não só contra o PT, mas contra todos os partidos que estão hoje operando no país, né? É claro, não vamos dizer que toda a política brasileira está condenada, né? Tem pessoas que são dignas de respeito e que estão fazendo o possível para mudar o país, mas a gente não tem hoje nenhuma representação política partidária, um partido político que traga as esperanças do país, né? Então isso coloca um desafio imenso, né? Se eu não tenho um único partido, ou 2, 3 partidos que tragam esperança para a sociedade brasileira, nem o PSDB faz isso, né? Nem o PCdoB, nem nenhum outro partido está trazendo, agregando, magnetizando a simpatia da população, porque eles estão entrando no mesmo, né? Estão fazendo as mesmas práticas aqui e ali. A sociedade brasileira vai fazer o que agora? E isso aumenta muito também a responsabilidade da gente, ao participar desse movimento, de pensar o seguinte, nós vamos querer fazer o quê? Vamos reinventar a democracia? Vamos voltar à ditadura? Porque muita gente pode falar assim, olha, essa democracia não funciona, vamos voltar para a ditadura. É mais fácil a gente entregar o poder para os militares. É isso que a gente está falando? Não.
Eu imagino que não. Eu imagino que o desafio é recuperar a democracia. Com certeza. E quando a gente fala que a gente quer recuperar a democracia, se eu imagino que isso é a voz das ruas, né? Não é a volta à ditadura, porque imagina, a experiência de ditadura ela já foi demonstrada já no primeiro, segundo dia, quando os policiais tentaram tirar o povo da Avenida Paulista. Não é verdade? É verdade, é mais pura verdade, professor. Então a gente já viu que esse tipo de sistema não funciona para a sociedade de hoje. A sociedade hoje não comporta mais ditadura. E ela não comporta também esse tipo de democracia falsa que está aí. Então, qual é a democracia que nós queremos? Como é que a gente vai fazer? A gente vai eliminar a Câmara de Vereadores, a gente vai eliminar a Assembleia Legislativa, a gente vai eliminar o Congresso? Não é isso que... Bom, se a gente elimina essas instâncias de parlamento, a gente vai ter que fazer o quê? Por isso que é muito importante a gente refletir sobre o que é que a gente está reclamando e quais são as soluções para as reclamações da gente. Se a questão é corrupção, um dos problemas é corrupção, de fato, corrupção no Brasil virou uma coisa escandalosa, né? Verdade. E a justiça não está conseguindo administrar isso, né? A gente viu aí, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal encaminhou durante muito tempo um processo de julgamento do mensalão, que é uma expressão de corrupção, não é? Sim. Uma das expressões de corrupção, e aí a gente está vendo o Supremo Tribunal Federal com dificuldade de tomar uma decisão. Então, a questão da corrupção, como é que a gente vai lidar com isso? Quer dizer, a gente vai ter que estudar mais matemática para entender as contas públicas, para observar como é que é o orçamento do município, como é o orçamento do Estado, para onde que o dinheiro está indo, quanto que gasta, por que gastou dessa forma, e sair da acomodação, né, Demis? Já passamos da hora de sair da acomodação. Pois é, a gente está só o nosso grito, esse grito está chegando, é bom para o Brasil, sim, mas passamos da hora de dar esse grito, né? Mas ainda bem que este grito chegou. Exatamente, poxa, que bom que a gente está acordando como nação, né? Sim, sim. Mas a gente tem que levar tudo isso com muita responsabilidade, né? Evitar qualquer tipo de manifestação de barbaridade, né? Zelar pelo bem público, zelar pelos bens que estão na nossa frente, porque não é quebrando nada que a gente vai demonstrar responsabilidade. Pelo contrário, a gente vai mostrar que nós somos, na verdade, irresponsáveis. Sim. E óbvio que isso está acontecendo com poucas pessoas que são aproveitadores desses movimentos de rua. E a gente tem que ser cuidadoso para evitar, durante a manifestação, que pessoas façam isso, né? Como já está acontecendo em alguns lugares do Brasil. Professor, eu quero agradecer a sua participação, né? Dizer que o espaço está sempre aqui à disposição. Venha sempre interagir conosco para esse bate-papo gostoso. Gostei muito desse bate-papo e espero tê-lo aqui outras vezes conosco. Muito obrigado, Demis. Obrigado aos seus amigos aí. Obrigado aos ouvintes aí por ter nos ouvido e acompanhado esse debate. Um abração para vocês. Continuem, por favor. Tá ok. 1h11, conversamos com o professor Rui Rocha. Vamos ao apoio cultural e na volta tem o Jornal do Sabiá.